A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma excelente noite, hoje quarta-feira, dia 15 de abril. Estamos no 27º dia da nossa quarentena, deste isolamento social. E mais uma vez eu quero trazer ao seu coração uma porção da palavra de Deus. Nesta feita eu quero ler o texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Graças a Deus estamos diante de um texto bastante familiar de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada. O texto que lemos fala da cura de Naamã, um homem que tinha uma lepra. Agora, uma jovem que habitava na sua casa, que veio cativo de Samaria, diz a sua senhora que se ele comparecesse diante de um profeta que tem em Samaria, ele seria curado. Naamã vai ao rei da Síria, pede carta. O rei agora dá uma carta de recomendação a Naamã. Ele vai até o rei da Síria. Quando se identifica que o rei da Síria lê a carta, fica desesperado, ao ponto de rasgar as vestes e dizer: porventura sou eu Deus para ferir e para sarar? Eliseu, sabendo o que aconteceu, disse: olha, rei, aquieta o teu coração, manda ele vir até a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E ele agora vai na casa do profeta, e quando chega na casa de Naamã, o moço sai, e quando ele se identifica como Naamã, um grande homem, um homem de muito respeito, o moço entra na casa de Eliseu e diz a Eliseu: olha, quem está aí é Naamã. Eliseu disse: vá lá e diga a ele que vá no Jordão e dê 7 mergulhos. Quando o moço sai que dá o recado do profeta, Naamã se indigna e diz: eu pensei que ele ia sair, bater continência, estender a mão e eu ficaria curado. E ele manda ele no Jordão tomar banho numa água de rio sujo daquela, tendo lá na minha terra Abana e Varpa, rio cristalino. E ele sai indignado, murmurando. E os moços de Naamã dizem: mas meu senhor, se o profeta lhe pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele pediu uma coisa tão fácil, vá lá, dê 7 mergulhos. E Naamã atendeu, foi no Jordão, deu os mergulhos, e após o último mergulho, a Bíblia diz que ele foi restaurado, e a sua pele ficou como a pele de uma criança. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós podemos pontuar algumas verdades para a nossa vida espiritual. E a primeira verdade que eu aprendo nesse texto é o versículo de número 1, que diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Aqui eu posso pontuar uma primeira verdade para a nossa vida espiritual. E qual é? É que devemos conhecer quem somos. O texto diz que Naamã tinha muitas qualificações. O currículo de Naamã era um currículo invejável, mas, porém, leproso. Talvez na sociedade em que ele estava inserido, alguém não soubesse. Alguém conhecesse o seu currículo, conhecesse as suas qualificações, mas não soubesse da doença que ele estava acometida. Mas a Bíblia vai nos garantir com isso, que ainda que ninguém conheça quem somos, nós precisamos conhecer quem nós somos. Por quê? Porque quando nós reconhecemos quem somos, nós passamos a tributar a Deus e entender a nossa total dependência do Senhor Jesus. Você lembra do capítulo 9 de Marcos? Quando aquele homem, ele agora de toda forma queria cura para o seu filho? E ele chama os discípulos começam a orar, a clamar, a gritar, e não acontece nada. De repente ele se encontra com Jesus. Ele diz: epa, antes de operar o milagre, deixa eu lembrar você quem é você. E ele diz: Senhor, expulsa o demônio do meu filho. Ele disse: epa, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Aí o homem olhou e disse: agora eu reconheço. Senhor, como é que eu creio se eu sou incrédulo? Ele disse: pois é. Então
Então, antes de eu fazer no seu filho, eu tenho que fazer primeiro em você. Porque se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. A Bíblia diz que ele começa a chorar e diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Aí já disse: agora sim, sai demônio. E o espírito saiu da criança e nunca mais voltou. Então, o que Deus quer que nós entendamos nesta noite é que nós precisamos nos conhecer, saber quem somos, porque eu posso até demonstrar a alguém ser o que eu não sou, mas Deus nos conhece. E através desse texto, Deus quer nos ensinar nesta noite que nós não podemos viver uma irrealidade, nós não podemos nos travestir de uma vida que não temos. Naamã, quando colocava sua roupa de gala, sua roupa do exército do rei da Síria, todo mundo batia continência, onde ele chegava, ele era respeitado, seu currículo é louvável, mas porém, por debaixo daquela roupa, na sua carne, estava a lepra. E ele precisava reconhecer quem ele era. Você vê que ele chega na casa do profeta Eliseu e ele quer impor. E nós precisamos entender uma coisa: quem precisa, quem necessita, não pode impor. Porque não era o profeta que precisava do milagre, mas era Naamã que precisava ser curado. Então, quando nós reconhecemos quem somos, nós entendemos que sem Deus nada podemos fazer. Uma segunda verdade que nós podemos pontuar nesse texto. Versículo 2 diz: e saíram tropa das Sírias e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Aqui eu posso pontuar uma segunda verdade para a nossa vida espiritual. E qual é? É que não devemos olhar para o instrumento do milagre, mas crer no método de Deus trabalhar. Porque o instrumento que Deus usa aqui é uma menina escrava, não tem o seu nome, não tem a sua árvore genealógica, não tem o nome da sua família, uma menina que estava ali como escrava, serviçal, mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher ela creu na instrumentalidade daquela menina. E é isso que Deus quer que nós entendamos, que nós não precisamos olhar para o instrumento, porque instrumento é só instrumento. O milagre quem faz é o instrumentista. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você precisa crer no método de Deus trabalhar. Deus trabalha diferente do homem. Na matemática humana, qualquer número multiplicado por zero é zero. Aí Deus, através do seu instrumento, usando Isaías, diz que Deus dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem vigor. Então, na matemática de Deus, qualquer número que Deus multiplicar por zero não será zero. Então, Deus trabalha diferente da lógica humana. E eu preciso crer, porque Ele é Deus. Você lembra do capítulo 9 de João? Quem já viu curar? Quem já viu um oftalmologista usar lama para curar os olhos de alguém? Quem já viu fazer transplante de córnea usando cuspe e saliva? Você lembra do capítulo 3 de 2 Reis? Quando Deus mandou Jorão e Josafá cavar cova no deserto, cavar cacimba no deserto. No deserto não tem aquífero, no deserto não tem manancial, no deserto não tem lençol freático. Então tem hora que você não precisa crer na lógica da terra. Creia na promessa do céu. Você não precisa olhar para o instrumento. Creia no trabalho do instrumentista. Porque o milagre quem faz não é o instrumento, é o instrumentista. Glória ao nome do Senhor. Uma terceira verdade que podemos pontuar nesse texto. Versículo 10 diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, por-se em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e passaria a sua mão sobre o lugar, e restauraria a minha lepra.
Aqui eu posso pontuar uma terceira lição. E qual é, pastor? É que devemos nos precaver contra a síndrome de Naamã. E qual é a síndrome de Naamã? É porque Naamã só quer do seu jeito. Você tem que entender que a vontade que prevalece é a vontade de Deus. Naamã disse, não, ele tinha que sair, bater continência, invocar o nome do Senhor, colocar a mão e me curar. Naamã queria do jeito dele. Mas Deus não é obrigado a fazer os nossos caprichos. Deus não é obrigado a fazer as nossas vontades. A vontade que prevalece é a vontade de Deus. E entenda que a vontade de Deus ela é perfeita. Jeremias diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz ao nosso respeito. Então, nesta noite, aprenda a viver na vontade de Deus. Hoje, se imunize da síndrome de Naamã. Não queira só do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, porque do seu jeito não vai acontecer. Eliseu disse, não tem problema, pode voltar com raiva, pode voltar indignado, mas porém, voltará leproso. Para ficar curado, tem que ir no Jordão. Então Deus não vai se moldar às minhas vontades. Deus não vai se moldar aos meus caprichos. Eu é quem tenho que me enquadrar na bitola do céu. Eu é quem tenho que me enquadrar na vontade de Deus. Aprenda a se enquadrar na vontade de Deus. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, versículo 9 diz: e veio, pois, Naamã com seus cavalos e com carros, e parou à porta da casa do rei. E parou à porta da casa do rei. Aqui eu posso pontuar uma quarta verdade para a nossa vida espiritual. E qual é? É que nós precisamos ter consciência de quem somos. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Quando ele para na porta do rei, o rei agora fica atônito quando lê a carta. E diz, porventura sou eu Deus para sarar e para dar a vida, para curar e para abrir a ferida. Aí Eliseu disse, rei, se acalme, manda ele vir até a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então eu quero dizer a você nesta noite, você precisa ter consciência de quem você é. Você precisa entender que diante desta dificuldade, diante desta pandemia, diante desta crise, a igreja precisa se posicionar, porque a igreja sempre fez e sempre fará a diferença. Eliseu disse, manda ele vir a mim, e ele vai saber que tem profeta em Israel. O rei ficou desesperado, o rei não tinha uma solução, mas o homem de Deus tinha. E eu quero dizer a você nesta noite, você como homem de Deus, você como mulher de Deus, tem que ter solução para aqueles que estão desesperados. Alguém vai bater na tua porta, alguém vai te procurar, e você tem que ter certeza, consciência de quem você é. Porque Jesus foi muito bom conosco, com a igreja. Ele foi para o céu, mas ele deixou na mão da igreja a sua procuração. E ele disse, no meu nome, coisas maiores do que eu fiz, a igreja fará. Então chegou o tempo de nós nos posicionarmos como igreja, de nós termos consciência de quem somos, porque a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Alguém até está batendo palma porque os templos estão fechados, mas a igreja nunca teve tão triunfante, a igreja nunca teve tão atuante, porque 24 horas é nas mídias sociais, é na TV, é no rádio. A igreja está se posicionando, proclamando, pregando, anunciando, profetizando e dizendo que tem coisa boa chegando, tem milagre acontecendo, que o nome do Senhor será glorificado. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus.